Então, muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Sala Privada. Hoje vamos falar, Isabel, de resposta sexual masculina, não é? resposta sexual masculina, exatamente, para que não digam que nós só falamos das coisas das mulheres, não é? Não, hoje vamos falar da resposta sexual masculina e de uma forma até bastante, não vou dizer técnica, porque não é isso que se pretende, mas bem explícita, que vamos aqui falar de algumas fases. Exatamente. Vamos, desde já então, dou-te a liberdade para abrires e eu vou intervindo quando achares por bem. Ok. Sim, muito boa noite então a todos os ouvintes. Pronto, a importância de falarmos sobre a resposta sexual masculina surge porquê? Porque eu acho que é realmente importante as pessoas perceberem como é que funcionam tanto homens como mulheres, e certamente num próximo programa, num futuro programa, falaremos também sobre a resposta sexual feminina, porque é diferente, é efetivamente diferente. Acho importante as pessoas perceberem como funcionam em termos fisiológicos, para ao mesmo tempo conseguirem diferenciar de algumas coisas que ouvem no seu dia-a-dia, relatos de outras pessoas, ou então o que recebem, o que veem através de vídeos, de filmes, até filmes pornográficos, por exemplo, que nem sempre corresponde ao que é expectável de um homem normal e saudável, porque o que muitas vezes se vê nos filmes pornográficos são homens que estão sobre a influência de substâncias, de medicação, que fazem para terem determinado desempenho sexual, e isso na vida do dia-a-dia não ocorre, não é? Exato. Portanto, acho importante os homens perceberem o que é que se passa com o corpo deles, quais são as várias fases desta resposta sexual masculina. Antes de avançarmos realmente para estas fases, e porque a primeira fase tem a ver com o desejo sexual, é uma fase inicial, interessava-me também explicar como é que surge este desejo no homem, porque no homem ele é diferente e surge muito como um impulso, há um impulso sexual. E os impulsos, como qualquer outro impulso, como um impulso para comer ou um impulso para beber, não é? Normalmente estão associados a um déficit que existe, a um déficit biológico. A uma necessidade, uma necessidade, não é? Uma necessidade, exatamente. Ou seja, nós temos determinadas necessidades fisiológicas, como comer, beber, não é? E a relação sexual, o sexo. E nos homens, ao surgir esta necessidade fisiológica, surge um impulso para dar resposta então a esta necessidade. Este impulso é este desejo, não é? Eu nem referi, mas acho que é interessante também explicar. Pronto, houve investigações que surgiram, houve mesmo uns investigadores que na década de 60 conseguiram em laboratório estudar como é que tudo isto se processava a nível fisiológico nas pessoas. Isto, como devem imaginar, foi um escândalo, não é? Estarem a juntar homens e mulheres em laboratório e estarem a analisar a excitação e toda a lubrificação de mulheres e tudo mais em laboratório. E conseguiram, pronto, perceber como é que na generalidade dos casos isto acontece e qual o tempo até que cada fase dura, pronto, conseguiram perceber tudo isto, e foram eles que nos anos 60, neste caso estou-me a referir a Masters e Johnson, isto são questões mais técnicas, mas ficam com essa informação, que conseguiram criar aqui um modelo. Entretanto, mais tarde surgiu uma psiquiatra que é a Ellen Kaplan, que propôs então uma fase inicial neste ciclo, que seria a fase então do desejo sexual. E então agora, neste momento, o ciclo de resposta sexual masculino é considerado com 4 fases. Sendo então que a primeira fase é o desejo. O desejo então é uma experiência muito subjetiva, é algo muito subjetivo, é único em cada pessoa e leva a que essa pessoa procure uma atividade sexual. Em termos cerebrais existe mesmo aqui umas mensagens neurofisiológicas que motivam esta busca de sexo. E lá está, este impulso, esta necessidade de dar uma resposta a algo que está ali em falta. Estes sinais, até ao momento, não foram completamente explicados onde é que ocorrem, em que parte do cérebro concretamente é que ocorrem, mas fala-se que poderá haver mesmo um centro de desejo sexual no cérebro. E que muitas vezes nos homens é estimulado pela parte visual, ou seja, o estímulo visual é mesmo muito importante para ter e para manter este desejo sexual no homem. O desejo no homem, eu já referi, lá está, é extremamente espontâneo, basta às vezes uma imagem para que ele ocorra.
Uma imagem, um pensamento, uma palavra, qualquer coisa pode suscitar isto no homem e leva automaticamente à fase seguinte, que é a fase da excitação. E então o que é que ocorre nesta fase da excitação? O corpo começa então a responder, não é? Fisicamente. E começam a disparar aqui todos estes, perante estes estímulos, começa-se a disparar todo o desejo, ou seja, o desejo vai aumentando e vai aumentando também a excitação. E então o que é que acontece? Começa a surgir a ereção, portanto nos homens é algo muito visível. Basicamente o que acontece é que o sangue começa a fluir numa zona que são os corpos cavernosos, não que isto interessa estar a explicar muito ao pormenor, que normalmente estão fechados quando o pénis está flácido, não é? E ao ficar erecto, fica erecto pela presença do sangue. Exatamente. Pronto, ok. Que vai aumentar aqui, vai fazer uma congestão vascular, no fundo. E vai-se acumular, não é? Vai fazer com que o pénis se eleve e vai haver uma contração também das fibras musculares que envolvem, então, toda esta estrutura que eu tinha referido dos corpos cavernosos. Embora esteja a focar-me aqui na questão do órgão genital, existe também aqui outras reações fisiológicas que podem ocorrer aqui na fase da excitação. E muitos homens ficam inclusive com algumas partes do corpo mais ruborizadas, poderão também ficar com os mamilos mais contraídos, não é? E isso acontece, e acontece também, lá está, uma pressão sanguínea que aumenta, a frequência cardíaca, não é? Respiratória também, tudo isto vai aumentando e é mesmo visto em laboratório que há uma alteração, nestes estudos eles constataram que quando estão a comparar com uma fase em que não há excitação, com a fase em que há realmente muitas diferenças. Ocorrem todas estas contrações musculares também nos órgãos genitais, o que vai também acabar por contrair também a parte da região anal, da uretra, da bexiga, ou seja, todos os órgãos que estão ali à volta ficam todos eles mais contraídos. E não só, ou seja, embora o que é visível é o pênis, não é? Há muitas outras reações fisiológicas que surgem no homem nesta fase. É importante referir que, pronto, não referi no início, mas acho que vale a pena valorizar, podem surgir disfunções nas várias fases deste ciclo de resposta sexual masculina, disfunções sexuais, não é? Tanto podem surgir disfunções na parte do desejo, na fase do desejo, como podem então surgir disfunções aqui na ereção, e então estaríamos a falar da disfunção eréctil, que é algo que atinge muitos homens, e que tem a ver com vários fatores. Eu acho que poderia ser interessante num episódio futuro focarmos-nos apenas na disfunção erétil, porque ela pode ter muitas causas, não só fisiológicas, como também psicológicas e emocionais, não é? E o desempenho, às vezes a ideia de que tem que se ter determinado nível de desempenho também pode... e a ansiedade, exatamente, a ansiedade que esta necessidade de um bom desempenho acarreta, leva muitas vezes a que surjam situações de disfunção sexual e neste caso, disfunção eréctil. Por isso é que eu acho importante falarmos das fases. Porquê? Porque muitos homens, ao ouvirem histórias de colegas eu estive num momento de relação sexual 20 minutos, por exemplo, 30 minutos, e aguentei, e até ejaculei, e a seguir consegui continuar logo de seguida, não é? Pronto, estas histórias. Sim, cada caso é um caso, não nos podemos, não é? Claro, e podem nem sempre, não estou a dizer que sejam garantidamente falsas, não é isso que quero referir aqui, mas que podem não corresponder completamente à verdade. E a pessoa fica com aquela... E a pessoa fica com a ideia de que não tem um bom desempenho e poderá avançar para um momento de relação sexual ansioso, não é? E com aquela ideia de, não, eu para ser um homem... Tenho que estar aqui 20, completamente 30 competente. minutos, Exatamente, ou para que esta mulher se mantenha na relação comigo, eu tenho que ser extremamente competente. Acabam por auto-exigir tanto... E a ansiedade vai impedir até que surja, por exemplo, a ereção, não é? E então o ciclo, esta resposta sexual masculina nem sequer ocorre porque fica logo impedida nesta segunda fase, não é? E tudo o resto nem sequer acontece. Exatamente.
Portanto, e até porque nós, num dos primeiros programas que fizemos, falamos precisamente nessa questão do impulso sexual no homem, que ser uma coisa que às vezes a mulher não compreendia, não é? Porque claro, achava, só bastou olhar para mim que ficou, portanto só me queres para isso. Mas o que é certo é que isto foi estudado, senhoras. Exatamente, não é? foi estudado e é realmente muito biológico. Exatamente. E é biológico porquê? Pois também não referi aqui uma questão que eu acho que é interessante para que seja mais fácil para as mulheres em casa perceberem, enquanto que as mulheres, como também já referimos em programas anteriores, as mulheres têm outro tipo de papéis na sociedade e na família, e isto já acompanha, aliás, isto é transversal a muitas espécies e não apenas ao ser humano. As mulheres são mães também, portanto, é suposto uma mulher ter o papel de mãe e não é suposto ter tanto desejo como um homem, porque, por exemplo, no período em que está, no período da gestação, em que está grávida, é suposto assegurar a sobrevivência do feto, do bebé que tem dentro dela. Portanto, o não estar disponível para ter relações sexuais é algo biologicamente explicado também. Não estou com isto a dizer que as mulheres não devem ter relações sexuais durante a gravidez. Há casos em que realmente há uma contraindicação médica disso. Sim, se estivéssemos a falar de gravidezes de risco e a partir do 7º, 8º mês aí já é arriscado por si só, claro. Mas até aí, se não houver contraindicação, claro, faça portanto, favor. Por uma questão de sobrevivência, na mulher surge a necessidade de garantir a segurança do filho. E quando ele nasce e está cá fora, é sempre fonte de preocupação, não é? Ou seja, enquanto que, vamos colocar aqui um caso hipotético, enquanto que, por exemplo, durante um momento de ato sexual, um homem e uma mulher estão a ter relações sexuais, não é? E os filhos, por exemplo, estão noutro quarto, um filho chora, vamos imaginar. Para a mulher acabou, não é? Para a mulher o foco já é outro, porque a questão da maternidade é extremamente importante e ela vai estar focada em salvaguardar que nada falta ao filho e tem que ir. Para o homem, naquele momento, há uma necessidade mais importante, que é verdade. E porquê? E então eu vou explicar então esta questão da necessidade do homem, porque para o homem isto é algo muito instintivo por ser uma necessidade de manter a espécie, de manutenção da espécie, de preservar, não é? Uma transmissão genética. Isto existe biologicamente nas espécies, não é? Os homens aliás, até são poucas as espécies, são poucas, quer dizer, ainda são bastantes as espécies monogâmicas, mas muitas não são. E é porque é a necessidade do macho garantir que faz que acasala, não é? Vezes suficientes para garantir a manutenção da sua espécie. Portanto, para o homem isto é uma questão vital, isto é uma questão de manutenção da espécie, não é? Portanto, quando a mulher vira o foco para o outro lado, o homem não vira assim com tanta facilidade. Exatamente. Ainda fica focado no mesmo. Para o homem há aqui uma necessidade de sobrevivência, não é? Uma necessidade fisiológica e de sobrevivência da espécie também, exatamente. Sim, senhor. Vamos aprofundar aqui esta questão no programa de hoje. Sinta-se à vontade para colocar alguma questão sobre este assunto ou outros, ou sugerir através do e-mail que foi criado para o programa Sala Privada, salaprivada@clinicamarcadamente.pt. Nós voltamos já a seguir, vamos aqui passar uma musiquinha e regressamos à conversa. Vamos então aqui continuar com o tema de hoje, resposta sexual masculina. Estamos aqui a falar até da questão do impulso, das fases todas que o homem passa nesta questão da sua resposta sexual. Isto foi estudado e, efetivamente, que estes impulsos surgem depois de uma série de fases que acontecem no homem, mas melhor do que eu para explicar isto é a Isabel. Sim. Que hoje é entendida nesta matéria. Portanto, falamos das fases, das duas primeiras fases, sim, da fase do desejo, e falamos deste impulso que existe como uma necessidade de dar resposta a alguma carência ou a alguma necessidade que está em falta e que realmente o sexo é visto como uma necessidade fisiológica e até uma necessidade de manutenção da espécie, como tínhamos falado, não é? Ou seja, de sobrevivência do próprio e da sua espécie. É realmente algo muito biológico e transversal a todas as espécies, não apenas ao ser humano. Depois falamos então da excitação, de uma fase então em que nos homens é algo muito evidente, não é? Se existe esta excitação ou não, principalmente através da ereção do pênis.
E depois, com a continuidade desta excitação, havendo estímulo ou não, havendo penetração ou não, ou outra estimulação exterior, não é? Com a mão, com o que for, não é? Surge então uma fase de um pico de prazer, não é? Muito grande, muito elevado, que é o orgasmo, não é? É mesmo o êxtase, e é algo que normalmente é visto como um momento de haver uma libertação de todas as tensões, não é? De toda a tensão. E no caso dos homens é acompanhado, habitualmente é acompanhado com a ejaculação. Isto nem sempre acontece, mas habitualmente, pensando num homem saudável, o que acontece é no momento do orgasmo surge a ejaculação. Pronto, a ejaculação pode também, esta fase da ejaculação também pode ter aqui disfunções, a fase do orgasmo, pode haver uma ejaculação muito retardada. Isto é, quando retardada porque o homem leva muito tempo a conseguir ejacular, e alguns homens chegam a não conseguir ejacular porque, entretanto, a mulher, por desconforto ou por qualquer outra razão, abandona a situação. Ou pode então até haver outra situação que é muito desconfortável para muitos homens, que é a ejaculação precoce, e que em alguns homens ocorre até antes da penetração. Exatamente. E eu acho que isto traz uma carga emocional muito negativa a estes homens que sofrem desta perturbação, porque sentem que não conseguem ser suficientemente competentes no ato sexual, e sem dúvida que devem procurar ajuda se sentem esta dificuldade. Isto é algo que pode ocorrer também, tal como qualquer outra disfunção, por questões tanto fisiológicas como outras questões, como pode não ter origem fisiológica e ter uma origem até mais psicológica. De qualquer das formas, eu sugiro a todos os ouvintes que nos estão a ouvir e que possam sentir que estão a sofrer de algum tipo de disfunção sexual, que procurem ajuda, que procurem, por exemplo, inicialmente um urologista ou até um médico de família em quem confiem e falem da situação, que despistem, se calhar, inicialmente uma possibilidade de um problema fisiológico, e caso não seja fisiológico, por um lado tanto melhor, não é? Que não seja fisiológico, mas se for também, certamente encontrarão as soluções médicas para superar a dificuldade. Procurem então um acompanhamento psicológico para resolver esta situação. Pode ser inclusive interessante que esta procura seja feita em casal, porque existem técnicas que são utilizadas na terapia de casal e na terapia sexual, que são feitas em casal, principalmente até pensando nesta fase, na fase do orgasmo e na questão da ejaculação, técnicas que são utilizadas, que podem ser utilizadas pelo marido, pelo homem ou pela sua companheira, como forma de adiar a ejaculação, por exemplo, quando é uma ejaculação precoce, e são técnicas muito facilmente explicadas em consulta e que dão resultados muito bons, que fazem com que as pessoas realmente comecem a sentir-se muito mais funcionais nas suas vidas sexuais. Pronto, há ali aquele período, e os homens sabem bem do que falo, há ali aquele momento em que estão mesmo na iminência de ejacular, e basta que a estimulação continue, e é algo completamente inevitável, não é? Que não conseguem evitar. Entretanto, após esta fase da ejaculação, e interessa-me também aqui referir que muitas vezes os homens atingem o orgasmo antes das mulheres, não sempre, mas muitas vezes atingem antes das mulheres, e atingem no momento em que já está próximo das mulheres atingirem, por exemplo. Isto é algo que pode acontecer. Só que para os homens, a partir do momento em que ejaculam, torna-se desconfortável para muitos, não é? Para muitos homens, manterem a penetração, manterem a atividade sexual. Sentem mesmo necessidade de parar, não é? No momento da ejaculação. É mesmo desconfortável fisicamente, que continua a haver uma estimulação. E esta fase, nós chamamos-lhe a fase de resolução, que é uma fase que tem um tempo determinado, variável, não é? Mas que existe, e existe em todos os homens, esta fase de resolução. É óbvio, nos jovens este pode ser um período muito curto, de poucos minutos, para alguns homens até pode ser alguns segundos, mas eu acho que serão casos bastante raros. Com o avançar da idade, este período de resolução pode se estender até mesmo por alguns dias, e os homens terem dificuldade em retomar uma atividade sexual, tendo que esperar 1, 2 dias que seja, até estarem novamente aptos. De qualquer das formas, se estão na dúvida se é algo normal ou não,
procurem ajuda para perceber se ainda estão dentro do que é considerado normal de um período de resolução. Interessa-me referir aqui da questão da resolução por causa do que se vê nos filmes, como eu referi no início. Nos homens que se vê nos filmes pornográficos não existe período de resolução, nunca se vê, nunca se exatamente, vê. Essa parte é cortada, não é? Essa parte é cortada, entretanto já estão com outra mulher, ou então até já ejacularam e continuam a penetrar. Provavelmente houve um corte no filme, ou então muito provavelmente estão sob a influência de algumas substâncias que lhes permite manter a ereção. Portanto, para os nossos ouvintes que nos ouvem, não se sintam menos... que isso não é a realidade. Exatamente, não se sintam menos competentes se ao fim de 10 minutos de ato sexual ejacularam e precisam de ter um momento de pausa de 15, 20 minutos, 1 hora, 2 horas ou um dia, o que seja. Não se sintam menos competentes sexualmente porque vos foi necessária esta pausa, ok? Eu acho que isto é fundamental salientar. Não é sinónimo de disfunção, uma situação destas não é sinónimo de disfunção sexual. Exatamente. Terem essa noção de que o que realmente às vezes a gente vê não é a realidade. E depois era o que estava aqui a Isabel a dizer, que há em alguns homens mesmo esta necessidade de parar, o que depois também cria aqui uma frustraçãozita quando, não é, a mulher ainda não chegou lá e ele já chegou e quer parar e a coisa aí é frustração para os dois, não é? Claro depois a sim. mulher repara que ele não está bem e para também e depois Exatamente. dormem de costas Um para o outro, por exemplo. um para o outro, isso também não é bom. Continuando, temos aqui mais... Sim, temos, sim. É assim, eu acho que é fundamental as pessoas perceberem o impacto que isto pode ter, isto mesmo que tu referias agora, Marta, porque os ciclos do homem e da mulher nem sempre se encaixam, não é? Em termos de tempos. E é importante as pessoas ou encontrarem as estratégias para que estejam mais enquadrados e consigam dar resposta então às necessidades Preliminares do são tão outro. importantes. Exatamente. Se calhar havendo, uma vez que eu depois quando falar então do ciclo da resposta sexual feminina, vocês vão perceber o período de excitação de um homem é muito mais rápido, acontece mais rapidamente, habitualmente, ok? Do que nas mulheres. Portanto, se os homens, em vez de avançarem logo para uma penetração, que vai ser uma estimulação muito mais intensa do pénis e conduzir muito mais rapidamente a um orgasmo, se estimularem as mulheres de outra forma, até avançarem para a penetração, será muito mais fácil que ambos consigam atingir o orgasmo durante a penetração, não é? Ou seja, ou que o homem pelo menos não ejacule antes que a mulher atinja o orgasmo, não é? E agora é importante serem criativos e haver todos estes preliminares que referias e muito bem, para que a mulher consiga realmente evoluir e quando está naquele estado mais próximo de atingir um orgasmo, ou porque não até depois de já o atingir, então aí iniciarem a penetração. Se os homens que nos estão a ouvir se identificam realmente com algumas destas dificuldades, procurem ajuda, porque realmente há muitas soluções bastante simples que conseguem colocar em prática na vossa vida e que vão aumentar imenso o vosso bem-estar, a vossa autoestima e a vossa sensação de competência, não é? De desempenho do ato sexual. E também como casal, acho que Como devem, casal, devem sem conversar um com o outro e ao fim e ao cabo, quer dizer, encontrarem juntos soluções. se um casal sabem perfeitamente e a mulher sabe ou já terá reparado nessa situação e se calhar juntos muito mais fácil de encontrar as tais soluções e alternativas para que os dois tenham prazer no ato sexual, mas fundamentalmente também terem essa noção de que se acham que sofrem de algum tipo de disfunção erétil, que devem procurar ajuda, porque é perfeitamente normal e hoje em dia é muito simples em termos de resolução da maior parte das questões, não é? Hoje em dia, em termos de medicação e não só, e terapias, porque é o que diz a Isabel, às vezes são questões que não são físicas, não é? Que são mais psicológicas e um bom terapeuta pode fazer milagres numa conversa para tirar aí alguns macaquinhos que possam estar aí no sótão e complicar um pouco esta questão da disfunção erétil. Vamos, entretanto, fazer mais uma pausa. Voltamos aqui já para a terceira e última parte da nossa questão de hoje, que estamos a falar focados mais para o sexo masculino. E estamos então na reta final do programa de hoje mais vocacionadas para o sexo
masculino, a resposta sexual do sexo masculino. Falamos das várias fases, que é preciso também entender e, mais uma vez, nunca é demais lembrar que convém procurar sempre ajuda se achar que tem algum tipo de disfunção, algum tipo de problema e que não se sinta confortável em falar com o companheiro ou a companheira, não é? Fazê-lo com um profissional. Isabel, na reta final, resta-nos falar do quê? Resta-nos falar realmente aqui da frustração muito elevada que existe e que fomos de alguma forma já tocando nesse assunto, mas a frustração muito grande e as repercussões até psicológicas e relacionais que podem surgir, porque estas questões da sexualidade, não querendo dizer que para as mulheres não é importante sentirem-se sexualmente funcionais, eu acredito que para os homens tem um impacto muito, muito superior na visão que eles têm deles próprios, na autoestima, não é? Na autoconfiança que conseguem ter. E realmente quando um homem não se sente completamente competente a nível sexual, sente-se ameaçado enquanto homem, sente a sua autoestima fica completamente abalada e sente até em risco a relação, não é? Por sentir que a mulher poderia ter muito mais prazer com outro homem e que não está a conseguir dar-lhe o que era suposto dar, por exemplo. Nem conseguir obter da relação sexual o que pretendia obter. Para os homens é mesmo uma questão de virilidade, não é? Eu até acho que se calhar era interessante aqui partilhar convosco um caso que acompanhei já há muitos anos e até foi na altura no Hospital São João, no Porto, de um homem que já tinha uma idade mais avançada, era um homem na casa dos 70, eu diria, tenho ideia que sim, com 70 e poucos anos, que me recordo de chegar à consulta e de dizer: doutora, nem imagino o vigor que eu tinha quando era jovem e agora não consigo ter a ereção que tinha, não consigo funcionar bem. E recordo-me muito bem eu na altura estava a acompanhar uma colega psiquiatra na consulta de sexologia e aconselhamento conjugal, e eu recordo-me dela dizer: olha, vai levar aqui umas vitaminas, vai tomar estas vitaminas, este medicamento, vai ver que isto vai fazer milagres e vai correr tudo muito bem. E ela na altura o que recomendou foi um multivitamínico mesmo, o Everfit Plus, não sei se algum dos ouvintes conhecem. E recordo-me que passado 2 ou 3 semanas ele regressou à consulta a dizer que o medicamento tinha feito realmente maravilhas e que ele estava novo, não é? Com o vigor de sempre. Pronto, nitidamente foi o efeito placebo, ou seja, não foi uma medicação direcionada para a vida sexual. Mas o que é que se passava com este homem? Ele não tinha realmente nenhum problema fisiológico, ele tinha realmente falta de confiança. E no momento em que ele sentiu: ok, já estou a tomar alguma coisa que me vai recuperar, então ele sentiu-se confiante para o momento do ato sexual com a sua companheira, e as coisas funcionaram, porque foi com uma atitude muito mais descontraída, e tudo funcionou, tudo fluiu, não é? Portanto, eu acredito que muitas das disfunções sexuais, tanto no homem como na mulher, têm realmente esta componente psicológica e a autoestima afeta imenso. Também os homens, não apenas as mulheres. A necessidade de se sentirem competentes, de serem bons, não é? Serem bons na cama, não é? Um homem gosta de saber que é bom na cama, que consegue dar prazer. Serem capazes de ver que a mulher está a ter prazer e preferencialmente que ela o expresse, não é? E que tenha um orgasmo que seja completamente perceptível. Isto para um homem é muito importante. Nem sempre isto ocorre, não é? Porque realmente a vida das pessoas muitas vezes também não o permite. E muitos homens, têm muitas vezes a autoestima também abalada, até pela recusa da mulher, não é? Portanto, por não quererem fazer. Agora, é importante perceberem, é importante haver este diálogo no casal, tanto para o homem perceber o porquê de muitas vezes a mulher recusar, ou se a mulher está realmente a ter prazer ou se não está, como para o homem também transmitir quais são as suas ansiedades, as suas angústias e explicar o receio que tem, se calhar, de não ter um desempenho tão bom quanto ela poderá esperar dele, para conseguirem chegar aqui a um consenso de quais são as medidas que podem pôr em prática para que tudo funcione melhor entre eles. E lá está, reforço novamente, caso dentro do casal não consigam encontrar solução para alguns destes problemas,
procurem ajuda, porque garantidamente vai ser muito positivo para vocês. Não, tenho quase a certeza que não se irão arrepender, e porque a questão da vida sexual e de nos sentirmos bem na relação com os outros é fundamental para o nosso bem-estar e para a nossa saúde mental. Portanto, a todos os homens que sentem que não chegam, não atingem o objetivo quando procuram uma mulher, procurem esta ajuda, falem com as vossas companheiras, tentem perceber o que é que não estarão a dar resposta para que elas consigam sentir prazer e para que vocês consigam sentir que ela está a ter prazer, não é? Acho que é fundamental, acho que é a mensagem mais importante que podem levar do programa de hoje. Mais uma vez a comunicação, que é o que nós estamos sempre aqui a falar, sempre, não é? Terem essa vontade para falarem em casal, e se acharem por bem, procurar ajuda, de preferência ir o casal, não é? Porque sim, preferencialmente ir o casal. Exatamente, e como já referi noutros programas, aqui na zona de Vila Nova de Famalicão, têm realmente essa possibilidade de procurar a consulta de terapia de casal na Clínica Marca da Mente. E certamente irão sair bastante satisfeitos da consulta, irão perceber que com pequenas mudanças na vossa vida e com pequenas dicas que são propostas, são técnicas mesmo que são utilizadas em terapia sexual, poderão realmente potenciar a vossa vida sexual e melhorar a vossa vida conjugal. Muito bem. Sem dúvida. Ficou então aqui neste programa hoje mais vocacionado para os homens, portanto espero que tenha sido esclarecedor aquilo que se falou aqui hoje, mas se tiver alguma dúvida e que queira questionar alguma daquilo que falamos hoje, faça-o por favor pelo e-mail do Sala Privada, que é salaprivada@clinicamarcadamente.pt. O e-mail vai direto para a Isabel é que recebe o e-mail, portanto pode fazer a questão, que ela vai com certeza responder. Se quiser também deixar uma sugestão de um tema para podermos trazer aqui ao programa, faça favor, teremos todo o gosto em analisar e dando obviamente um bom tema para discutir aqui no programa Sala Privada, o faremos com certeza. Quanto a si que esteve aí desse lado a fazer-nos companhia, muito obrigada, nós vamos voltar na próxima semana, no local de sempre, na companhia de sempre, eu e a Isabel, e você aí desse lado em 94 FM ou em www.cidade2.pt. Pode também inclusivamente ouvir este programa no canal YouTube que criamos para o Sala Privada, portanto se não teve a oportunidade de ouvir o programa completo hoje, pode e entretanto também aceder aqui a este canal de YouTube do Sala Privada e ouvir. Por isso, quanto a nós, Isabel, até para a semana. Até para a semana.